noite para você que está aí, que vai chegar daqui a pouquinho. E hoje é a nossa primeira live. Então, vamos, o povo já tá entrando, que bom que eu já tô vendo aí uma galerinha acenando, dê seu tchauzinho, comente, deixe seu oi aí, da onde você tá falando. Então, hoje é a nossa primeira live oficialmente aqui no Instagram, logo a gente vai estar lá no YouTube também, para estar divulgando um pouquinho mais sobre a magia da educação infantil, sobre os comportamentos, sobre a questão da neurotipia, né? Como que a gente vai lidando com todo esse avanço aí que a gente vem vivendo ao longo dos tempos. Então, vamos, né, deixar que todo mundo vá entrando e a gente já vai começar, então, falando hoje sobre comportamento disruptivo e, né, barra inadequados. Então, hoje é mais uma conversa para vocês estarem me conhecendo, para a gente estar alinhando algumas coisas, né, algumas dúvidas que foram surgindo aí ao longo dos dias. Algumas pessoas foram trazendo as suas dúvidas, outras pessoas já vêm me procurando para estar nas demandas. E então a gente vai conversando aos pouquinhos sobre, né, o que são esses comportamentos, sobre como as crianças reagem, né? Mais uma vez, uma ótima noite para você que está aí me vendo, não sei da onde, quiser ir deixando aí no chat, né, nos comentários, tem uma caixinha aí para perguntas, né? Quiserem ir interagindo conosco à medida que a gente vai conversando. Então, eu sou a Gabriela, né, a Prof. Gabi, muito conhecida aí pelas crianças como Prof. Gabi. Sou atuante da educação infantil já há bastante tempo, tenho especialização em neuroaprendizagem, transtorno de déficit de atenção, sou psicopedagoga e terapeuta comportamental, terapeuta ABA, e tenho alinhado aí algumas coisas aqui pelo Instagram, né, sobre desenvolvimento infantil, e hoje especificamente irei falar de comportamento. Então, o que é um comportamento inadequado? O que é um comportamento disruptivo? É aquele que o comportamento disruptivo, que a gente chama, na verdade, quando a gente lida com crianças pequenas, a gente vai chamar de comportamento disruptivo pelo fato de que são comportamentos que acabam afetando as ações do ambiente, da rotina em que a criança está. A criança está em desenvolvimento, então nem tudo que ela faz, ela age pela razão. Na verdade, grande parte ainda da sua consciência é atingida, né? Ela age pelo sistema límbico, que é mais ou menos a área do nosso cérebro, onde se encontra a amígdala, né? A amígdala e o hipocampo. E aí, o que acontece? Ela age de uma maneira mais impulsiva, mais primitiva, digamos assim. Então, ela vai agir de uma forma mais com impulsividade, quando principalmente se tratar em relação às frustrações, as negativas que a gente dá para ela, né? O tão famoso não. Então, quando a gente fala desses comportamentos disruptivos, por exemplo, a criança se joga no chão, faz a birra, chora muito, não reage bem àquilo que você traz para ela. Se você age de uma maneira um pouco mais impositiva, ela já te reage bem negativamente, digamos negativamente. Quando a gente está falando de crianças, gente. Crianças pequenas em desenvolvimento. Então, vão imaginando essa criança aí, a criança que convive com vocês, né? Eu, por exemplo, dentro do meu contexto de sala, quando estou com as crianças, são 18 crianças lá no meu contexto. Todas essas crianças têm uma reatividade diferente uma das outras. Então, tem criança que eu vou falar de um jeito que vai reagir
de uma forma, tem criança que vai reagir de outra forma. Então, todo indivíduo é um diferente do outro. As mamães e os papais que estão ouvindo, que têm filhos, né, mais de um filho, sabe bem disso. Uma criança é bem diferente da outra, e não importa se são gêmeos, por exemplo, né? Nascidos ali no mesmo dia, as crianças são diferentes uma das outras. E como a gente reage com elas, elas determinam o seu comportamento. Mas você sabia que o comportamento adulto também implica no comportamento dessa criança? Conforme o meu comportamento adulto, eu reajo dentro do meu dia a dia, eu vou também implicar na demanda de comportamento das minhas crianças. Então, né? Primeiro que eu gostaria que vocês fizessem uma pequena reflexão comigo é pensar o seguinte: que tipo de criança eu quero? Qual é a minha criança? Que criança que eu quero que se desenvolva? Uma criança autêntica, que argumente, que faça as suas defesas, mas que seja respeitosa? Ou uma criança que, por exemplo, seja um pouco mais dependente de mim, porque eu tenho uma certa carência e eu gostaria de que essa criança se sentisse mais, né, no casulinho, então mais super protegida, mais mimadinha, porque assim, ai, tadinho, eu não tive na metade do que ele tem, então, eu passei por tanta coisa, então, deixa, ele é só uma criança, né? Então, como a gente vai reagir com essa criança é o que vai determinar que tipo de criança eu quero. Então, por exemplo, quando eu e meu esposo decidimos ter a nossa filha, a gente sempre falou que o tipo de criança que nós gostaríamos que ela desenvolvesse, a personalidade dela fosse de uma criança autêntica, que sempre questionasse, que soubesse, né, fazer escolhas. Embora a gente venha desenvolvendo isso dentro ao longo da personalidade dela, por onde ela passa, ela vai, né, recebendo um traço de personalidade, porque a criança desenvolve a sua personalidade, os seus primeiros traços de personalidade de 0 a 6 anos. Então, hoje, na primeira infância, né, por exemplo, que eu atuo diretamente, muitas de vocês que estão aí me ouvindo também, desenvolvemos os primeiros traços de personalidade da criança. Então, às vezes a gente ouve falar, o fulano é muito agressivo, o fulano é teimoso, o fulano é desobediente, mas a gente está desenvolvendo esses traços de personalidade nessas crianças. Então, por onde a criança passa, ela vai recebendo um pouco de comportamento, né, adequado ou inadequado, porque nós também somos exemplos de comportamento. A TV é exemplo, o vô e a avó é exemplo, o amigo, o vizinho. Então, todos nós vamos deixando um pouquinho deste comportamento para nossa criança e ela vai desenvolvendo essa personalidade. E o que eu quero dizer com isso para vocês? É que muito está no nosso controle e algumas coisas não estão. Obviamente, uma criança que passa 10 horas comigo num centro de educação infantil tem muito dos meus traços de desenvolvimento de personalidade, mas também tem os traços de desenvolvimento familiar. E aí a gente vai entrar num contexto que eu quero começar a minha fala de hoje à noite, e ao longo dos meses aí, conforme a gente vai tendo mais lives, a gente vai trilhando, e vocês vão me trazendo também aquilo que são as suas dúvidas, é sobre a parentalidade. Então, eu trouxe ao longo dos dias um pouquinho do que eram os tipos de parentalidade. Então, eu sei que a minha mãe tá me assistindo, um beijo, mãe. Eu fui criada com um tipo de parentalidade que eu não educo a minha filha. Por quê? Porque ao longo desses anos, a educação, tanto familiar quanto escolar, foi se transformando e a gente sabe que tem coisas que a gente, né, deixa mais de ladinho e vai entrando em outras para, né, a gente ir se moldando ao longo dos anos. E aí eu quero falar para vocês que existem 4 tipos de parentalidade. A autoritária, que é a educação da qual eu tive, embora ainda
já educada dentro de uma perspectiva um pouco mais participativa, né? Com irmãos mais velhos, avós um pouco mais já, né? Dentro de uma linha um pouco mais tranquila, mas a minha educação foi uma educação autoritária e acho que grande parte de vocês também, né? A educação participativa, negligente, autoritativa ou, né, participativa aí, que a gente chama, mas o nome ideal é o autoritativo. Então, esses 4 tipos de parentalidades, eles andam permeando os nossos lares e também as nossas escolas e centros de educação. Porque quem somos determina como a gente educa as crianças. Então, por exemplo, um pai ou uma mãe ou um professor extremamente autoritário é aquele professor ou aquele pai ou aquela mãe que impõe tudo. E, gente, autoritário é diferente de autoridade. A criança me respeitar e entender que eu tenho um papel de entendimento ali dentro destes contextos por ser um mediador mais experiente é diferente de eu ser ter a educação autoritária. Então, esse agente aí educativo vai impor as coisas, não vai dar oportunidade de escolha, muitas vezes regras e punições muito rígidas, né? Muitas das crianças às vezes nem conseguem argumentar, ou quando vai argumentar, trazer alguma defesa, já é repreendido novamente, porque ao argumentar não cabe muitas vezes dentro desta parentalidade, e é uma parentalidade já que a gente não vê mais tanto, com tanta rigidez. Existe. Há pais que são, primeiro, sendo bem clara, né, dentro deste contexto, bate primeiro, pergunta depois, ainda há bastante, mas já não é algo que a gente vê com tanta familiaridade, ou se faz, já está buscando mudanças. Mas também existe o contraponto, que para mim ainda é muito perigoso, que é o extremamente permissivo, que é aquele pai ou aquela mãe que sempre, né, ou o professor que fala infantilizado com a criança, que acha que, ele é criança, então tudo pode, logo ele vai aprender. Então, por exemplo, ele tem, né, 1 ano, a casa está toda em volta dele, ele pode todas as coisas, não se tem nenhuma regra, nenhum combinado. Aí ele vai crescendo e aí aquilo vai se transformando em comportamentos inadequados, porque ele podia, mas agora ele já tá maiorzinho. Então, na minha cabeça adulta, ele tem que entender, mas na cabeça dele ele pode, e vai gerando certas confusões mentais. E a criança não vai entendendo o que esse adulto quer dela, porque, ora, né, eu posso tudo, então eu vou tendo essas dificuldades de entender os meus combinados, os combinados que tem no meu lar. E é aquele tipo de pai que vai deixando, e quando vai chamar a atenção da criança, já está no extremo, já esgotou todos os limites possíveis. E aí é aquele pai, ou aquela mãe, ou aquele professor que tá exaurido porque a criança extrapolou tudo que deveria, e aí já, né, perdeu conta, já não dá mais. Então, temos também o pai negligente, que é aquele que vai negligenciando a educação, né, do seu filho, seja no âmbito escolar, ou nas amizades, ou nas redes sociais, né, que é aquele filho que vai sendo substituído por exemplo, em vez do pai implicar com a educação, recebe presentes para ser mais fácil. Aquele pai bem que negligencia mesmo a educação, né? Banho, a parte de higiene, cuidado do corpo, alimentação, saúde. Então, temos essa parentalidade. E ainda temos a parentalidade que eu particularmente tento sempre me enquadrar, que é a autoritativa. E o que é este tipo parental? Tanto como professora quanto mãe, eu sempre busco que as minhas crianças, né, a minha filha, faça parte do contexto. Então, as decisões ela também faz parte. Olho para ela como uma cidadã, como uma pessoa que tem consciência, respeitosamente.
Sempre trago opções, então nunca tento impor nada, mas eu trago opções de escolha, mas com certa, com limites, com contrapontos. Então, assim, ela tem escolhas, ela tem direitos, mas ela também tem uma medida em que ela precisa zelar, ela precisa respeitar, ela precisa, né? Opa, até aqui você vai, daqui para frente é perigoso. Então, sempre de uma maneira clara e assertiva, a gente vai trazendo isso tanto para nossa filha quanto para as crianças em que a gente educa. Por quê? Porque limitar vem justamente limite, vem de limitar, e limitar é importante, é educativo. A gente precisa dizer não para a criança e ao longo dessa live eu vou mostrar para vocês o porquê que o não é importante. Por que dizer não para a criança é importante e o quanto que o não educa. Então, não é ser rigoroso. Ser autoritativo não é ter imposições e a primeira atitude e logo partindo para bronca ou dizer não, mas também não é ser permissivo o tempo inteiro. Tem um ponto em que a gente precisa dizer para a criança, ó, agora não é legal, ó, até aqui, beleza, daqui para frente não. Por exemplo, aqui em casa a gente tem determinadas regras. Chegou da escola, então, corpinho suado, cansado, né, bem sujinho. Primeira regra, guarda os seus pertences, a sua mochila, o seu tênis e vai pro banho. Não é que, eventualmente, essa regra não possa se exceder, mas é uma regra, um combinado do nosso ambiente, do nosso lar. Então, o que acontece? Todos sabemos que aqui a gente vai fazer desta maneira e a nossa filha entende isso e sabe que a primeira regra é tomar banho. Vai ter momentos em que ela vai contrapor a isso e não vai querer? Sim, muitos momentos. Várias vezes. Mas a gente fala e conversa e explica que, ó, não, aqui a gente combinou assim, então primeiro é banho, depois do banho, X coisa. Antes disso, não tem acerto. Então, por exemplo, você quer assistir, primeiro você toma banho. Enquanto não tomar banho, não dá para assistir. Sendo bem objetiva no exemplo. O mesmo acontece no centro de educação. As crianças têm combinados e, né, gosto muito da palavra rituais, em vez de rotina, porque tem muita gente que acha que rotina é engessamento de horário, e não é isso. Rotina é consistência, é dar tranquilidade, dar consistência, ter planejamento de dia, por exemplo, de ações, dar previsibilidade para as crianças. Então, eu gosto muito do termo rituais e eu vou estar usando ele aqui com vocês. Dentro desses rituais, as minhas crianças lá do centro de educação também sabem o que é para fazer. Então, quando elas chegam, elas já vão pegar as mochilas, já vão tirar a agenda, já vão guardar as coisas. Por quê? Porque nós fizemos esses combinados e esses combinados valem independente da situação. Agora, se eu dou um combinado para minha criança um dia, outro dia eu já faço de outra forma, outro dia eu já vou de outra forma, depois de outra, depois de outra, depois de outra, e eu não dou consistência para minha criança e eu não deixo claro o que ela espera de mim, eu crio comportamentos disruptivos ou, né, inadequados aqui para, né, numa palavra mais clara para você. Então, o que acontece? Quando a minha criança não sabe o que ela espera de mim, gerar a frustração e lidar com os seus sentimentos vai ser muito mais difícil. Vai acontecer mais birra, vai acontecer mais choro de insegurança, vai acontecer crise de ansiedade. Por quê? Porque a criança não sabe o que está acontecendo. E não importa onde ela esteja, se ela está em casa ou se ela está num espaço educativo, uma criança que se sente insegura, que não tem previsibilidade, ela vai agir desta maneira, porque como eu falei lá no início do vídeo, né, da live, ela vai estar ativando aí o seu sistema límbico e aí ela vai acabar agindo por impulso, né, e não vai ser legal, porque ela não vai ter discernimento no que ela está fazendo.
Então, primeiro vai florar a emoção e depois vai florar, né? Depois vai vir a razão. E a razão, quem vai ter que trazer vai ser o adulto. Mas quando a criança tem previsibilidade, tem rotina, né? Tem esse ritual, então ela sabe mais ou menos como as coisas funcionam na casa dela. Então, ela tem alguns horários, né? Vamos pegar aí um exemplo de horários mais ou menos baseados na alimentação e no sono. Ela tem um horário para dormir, ela tem um horário para comer, ela tem um horário do seu banho. Gente, horário aqui não é hora, é ritual, é saber passagem de tempo, é ter noção que as coisas estão acontecendo, desprender também tanto desse adulto, que toda hora o adulto precisa dizer, fulano agora faz isso, ciclano agora faz aquilo. As crianças vão crescendo, elas precisam ser autônomas, a gente trabalha isso nelas dentro da perspectiva de desenvolvimento infantil, então se a gente faz isso com elas, a partir do momento que elas vão se autogerenciando, elas vão conseguindo se organizar, aí, né? Você também pode ir descentralizando um pouquinho da mão adulta para que ela possa ir fazendo as coisinhas, né, aos poucos, sozinha. E aí a criança vai tendo mais ou menos uma rotina, ela vai entendendo, tendo previsibilidade, essas ansiedades, essas lacunas que ficam durante o dia vão se sanando. Mas hoje a nossa realidade educativa não é rotina, mas sim negligência. Porque quando eu não olho para minha criança, eu negligencio ela. As crianças dormem a hora que querem. Então, crianças que vão dormir extremamente tarde, que estão trazendo sintomas muito fortes de, por exemplo, transtorno de déficit de atenção por falta de sono. Uma criança que não dorme não aprende, não se desenvolve corretamente. Então, no mínimo, a criança tem que dormir. Se um adulto tem que dormir no mínimo 7 horas por noite, uma criança tem que dormir mais. E aí a gente considera ainda os picos dela acordar, às vezes, para ir ao banheiro. Então, assim, um sono regular a gente precisa, né? Precisamos fazer a nossa higiene, a lavagem de neuroquímica aqui do nosso cérebro. A gente precisa ir de no mínimo 7 horas como adultos. Uma criança que tem um cérebro muito plástico, que até os 2 anos desenvolve ativamente mais do que, né, o cérebro adulto, precisa ter uma noite melhor de sono. Então, crianças que vão dormir, por exemplo, meia-noite, 1h da manhã, né, que não dormem corretamente. Muitas vezes, crianças que dormem extremamente apegadas aos seus cuidadores, porque tem algum processo de insegurança dentro desse ritual de sono. Então, isso precisa ser trabalhado. Por quê? Porque isso também atrapalha a qualidade de sono, não só da criança, mas assim também como dos adultos. Relacionamento familiar também. Crianças que comem qualquer coisa a qualquer hora. Muitas vezes a gente vê quadros de seletividade alimentar, e aí eu já vou trazer para vocês, que a gente vai trazer aqui na live a nossa doutora T.O. Regina Issago, que vai falar muito sobre aversão e seletividade alimentar para vocês, né? Neste próximo mês ela vai estar aqui conosco. E aí a gente sabe que a seletividade alimentar não é só uma questão de come isso ou come aquilo, tem também toda a questão de processamento sensorial que as crianças precisam desenvolver. Então, crianças que às vezes passam aí na tela mais tempo do que em outras circunstâncias, né? Que não brincam, que não têm contato com a natureza, que não, por exemplo, não tem contato familiar, né? Não tem conversas familiares. Então, tudo isso são situações que implicam na rotina diária dessa criança e no desenvolvimento dela. Eu falei para vocês ao longo dos dias que aqui a gente teve um embate sobre ter canal do YouTube, e uma dica que eu deixo para vocês é um controle que a próprio Google tem ali, o Google Family, se eu não me engano o nome agora, eu acabei esquecendo de anotar aqui, mas depois eu posso deixar aí nos comentários para vocês. E ele faz um gerenciamento do que a criança usa, né? Então, assim, ó, o que ela baixa de jogo,
O que ela assiste, por exemplo, já entra na minha, como eu tenho a conta Family, então assim, o que a minha filha assiste, eu tenho acesso. O que ela baixou, eu tenho acesso imediato. Então, tem situações que eu preciso permitir, dar acesso para ela, e tem situações aí que eu já nem dou acesso, então já é negado, já nem abre o site, por exemplo, dependendo do que ela vai entrar, já é bloqueado na hora, desde jogos até mídias. Então, assim, a gente tem maneiras de dar este limite para a criança, dando liberdade para ela de escolha, certo? Eu não fico lá, ó, filha, assiste isso, assiste aquilo, assiste aquele outro, porque tanto eu quanto o meu esposo, a gente acredita numa educação das escolhas, né? Então, assim, o que a gente quer é que, por exemplo, ela ouça um palavrão na rua e não reproduza. Então, a gente conversa com ela sobre isso. Ó, esse tipo de palavra a gente não quer que você fale porque não é legal, é uma palavra adulta, os adultos vão falar, mas você não precisa reproduzir. Então, este é o tipo de educação que eu quero, porque assim que ela estiver longe de mim, eu quero que ela permaneça com as escolhas assertivas, certo? Acredito que vocês também pensam desta maneira. Então, como que eu previno esse tipo de comportamento? Ah, o meu filho morde, o meu filho me bate, o meu filho me chuta. Quando eu falo não, meu Deus, é uma guerra. Ele vai pro mercado, ele quer pegar tudo, ele chora, ele esperneia. Meu, a sua filha não faz isso, Gabi? Faz, porque ela é uma criança e ela está em desenvolvimento. E as birras vão acontecer. Porque se nós adultos temos dificuldade em controlar o nosso sistema emocional, ter o nosso autocontrole, gerenciar isso, imagina uma criança que está se desenvolvendo. E aí, o que a gente deve fazer para controlar essas birras, para ajudar a criança nesse sentido? Primeiramente, é saber o porquê que a criança está agindo assim, quais são os gatilhos dela. Por que ela chuta? Por que ela bate? Por que ela se joga no chão? Ah, é porque ela recebeu um não. Se é por conta disso, é porque alguma coisa errada tem no sentido dessa palavra para ela. Ela não está aceitando a palavra não porque, ai, não, é muito difícil. Se eu falar não, Deus o livre se eu sair de casa e falar para ela que ela não pode pegar tal coisa no mercado. Eu já presenciei situações de, por exemplo, o pai e a mãe estar no mercado e falar que a criança não podia pegar X coisa, a criança se jogar no chão e fazer o maior do escândalo e a mãe rapidinho pegar e dizer, tó, pega, fica quietinha aqui. O que eu tô ensinando para minha criança? Que o não é válido ou que ela pode fazer isso e receber? Porque se eu tô dando para ela no momento em que eu falei que não, algo que eu disse para ela não pegar, e eu tô dizendo para ela não, pega então e fica quietinha, eu tô dizendo para ela que é assim que ela deve fazer para ganhar as coisas. Eu não tô dizendo para você que é fácil numa situação em público você reagir dessa maneira, porque caracas, a gente sabe que todo mundo nos olha e nos julgam e ficam olhando pra gente assim, né? Por exemplo, eu já saí do mercado em situações em que a minha filha passou por um processo de seletividade alimentar e a gente foi comprar um negócio na padaria e não tinha o que ela comia e ela não queria nada do que tinha lá, e ir no outro mercado e ela gritar, vocês não me dão comida, eu tô com fome, eu quero comer agora. Tipo, eu e meu esposo não sabíamos onde nos desenfiar. Quem escutava achava que a gente não queria comprar comida para ela, mas na realidade o que tinha lá, o que era oferecido lá, ela não comia, a gente tinha que ir para outro lugar. Então, assim, os olhares vão acontecer porque a gente é adultos, seres humanos e julgamos o tempo inteiro. E a gente julga a galera o tempo inteiro, né? A gente adora fazer um bom julgamento, né? Fala sério, quem aí nunca apontou o dedo para ninguém? Então, o que acontece? Antes de você levar e expor a sua criança numa situação dessa, se ela tem esse tipo de comportamento disruptivo, ou você estabeleça combinados ou não a leve. Porque se você disser não para ela e você ceder, você vai estar ensinando para ela que o seu não é válido. Outro ponto importante que eu quero trazer aqui, quero que você fique bem atento. Transferência educativa. E o que é isso? Se você não me obedecer agora, eu vou contar tudo para tua professora. Olha só, você vai ver só se você não me obedecer agora. Se você não me obedecer agora, quando chegar em casa, eu vou contar pro teu pai e você vai ficar de castigo. Não transfere educação. Você tem que tomar as decisões.
Eu não quero que você faça isso porque eu não gosto. Se a sua criança estiver num acesso de birra e você não conseguir acalmá-la devido à intensidade desse acesso, deixe que ela se acalme ou ignore o acesso de birra. Muitas vezes, voltar para ela de costas já é um aceno de ignorar este acesso e de dizer: não estou gostando do que você está fazendo, então não vou lhe dar atenção. Peça para ela se acalmar. Existem hoje diversos vídeos aí no YouTube que pode ajudar vocês, técnicas de respiração, mindfulness. Então, assim, primeiro a gente precisa ensinar a criança a lidar com as suas frustrações, as suas emoções. E isso não é uma coisa fácil, é uma coisa que começa lá desde bebê, quando a gente interpreta o primeiro gesto do bebê. Por quê? Porque quando a criança aprende a comunicar oralmente o que ela está sentindo, fica mais fácil pra gente, certo? Os acessos de birra vão diminuir, a intensidade do choro vai diminuir, as crianças vão começar a falar mais o que estão sentindo, a gente vai passar a entender mais os seus traços de personalidade. Mas é importante que você esteja bem claro e se faça uma pergunta sempre. Eu até anotei aqui para eu não esquecer. Quais são os momentos que te são hoje, dentro destes contextos de comportamento, mais desafiadores? O que te desconcerta mais? O que te deixa fula da vida? O que te faz vontade de pensar assim, eu quero passar o chinelo na bunda dele. Ah, não, hoje ele vai ficar de castigo ou vai ficar sem televisão a semana inteira porque não dá mais. E daí amanhã você dá TV pra ele porque você tá cansada, precisa descansar. Ou no meu caso, como eu tô aqui, precisa trabalhar. Então, assim, o que é hoje, dentro da tua perspectiva aí, com a tua criança, que te traz mais desafio? É a parte que vai te desestabilizar mais e é a parte em que ela sabe que te desestabiliza. Por exemplo, você está num ambiente público e você não gosta que ela grite. E isso te deixa extremamente irritada, encabulada e você acaba cedendo sempre o desejo dela. Ela sabe. Aí ela vai acabar fazendo este comportamento. Por quê? Porque ela sabe que é a forma que ela vai ganhar. E eu não tô dizendo que olha ali, ó, como tá vendo como essa criança é petulante, tá sabendo, meu Deus, ela sabe fazer. Não, não é isso que eu tô falando. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: neste momento, ela não está agindo por razão, ela está agindo por impulso. O controle inibitório, ele se desenvolve até os 25 anos de idade. E as nossas crianças estão desenvolvendo o controle inibitório. O controle inibitório é o nosso controle de impulso. E aí, o que acontece? A gente age de uma maneira primitiva, é assim que a criança age. Então, naquele momento, as reações de defesa dela vai ser fazer aquilo que ela sabe que ela vai ganhar. E muitas vezes vai ser chorar, vai fazer birra, vai ser se jogar no chão, vai ser te bater. Se a sua criança estiver te batendo, ela levantar a mão para te bater, jamais bata na mão dela de volta. Porque o que você está ensinando? Que bater, você me bate, eu te bato de volta. Segure a mão dela. E abaixe a mão dela com leveza e diga: bater eu não gosto. A gente não bate, a gente conversa. Bater, não bater. Não me bata. Você pode usar diversas formas comunicativas para que ela vá processando. A criança, quando ela está frustrada, ela é como um adulto. O processamento neurocerebral ali demora um pouco. Crianças que têm, por exemplo, uma rigidez, né, que tem rigidez devido a algum quadro atípico, por exemplo, rigidez cognitiva, elas demoram mais para ter resposta. Então, muitas vezes eu já vi situações de adultos, da criança demorar um pouco para responder e o adulto dizer, então não vai mais comer.
tá proibido comer agora, porque agora você não é mais hora de comer. Mas a criança leva um tempo maior de processamento, não é um processamento de resposta como é uma criança típica. Então você pergunta, você quer feijão? E a criança rapidamente diz, não quero, ou quero. A criança demora, vai processar, e aí precisa às vezes falar mais de uma vez e continuar repetindo. Então, o que eu quero dizer com isso? Comportamento inadequado e disruptivo é justamente a criança que não sabe lidar com as suas frustrações. E é papel do adulto ensiná-la, ajudar na autorregulação. E aí a gente precisa começar a auxiliar a criança de diversas formas. Por exemplo, nomear o sentimento, ó, agora eu estou irritada com você. A minha cara é uma cara de brava porque o que você fez não é legal e eu não gosto. Isso eu não gosto. Nomeie. Esta é a minha cara de brava, que não é assim, né? Claro, é uma cara de brava, mais fechada, mais sisuda. Hoje eu estou cansada porque a mãe trabalhou muito, então assim, agora a mãe não vai brincar com você. Daqui a pouco, depois da mãe tomar um banho, descansar um pouco, fazer uma comida, a gente brinca, porque eu estou cansada, eu estou com dor de cabeça. Nomeie o seu sentimento, nomeie o sentimento do seu filho. O que você está sentindo agora? Você está chateada? E talvez ela vai te dizer que sim e não é nem isso. Mas ela não sabe o nome dos sentimentos. Porque você chega com o mesmo semblante, você sai de casa muitas vezes com o mesmo semblante, porque, claro, a criança não sabe o que acontece no mundo adulto, no trabalho e tudo mais. Ela não tem essa perspectiva. Mas se você não nomear os sentimentos para ela, como ela vai aprender a nomear os seus sentimentos? Nós não somos todos os dias iguais com o mesmo sentimento. Eu amanheço feliz e durmo feliz todos os dias. Eu achei muito legal uma situação que aconteceu de um momento que eu passei há pouco tempo e foi muito difícil para mim a perda da minha avó. E quando eu cheguei no centro de educação, as crianças olharam para o meu rosto e perceberam que eu não estava feliz. E me perguntaram o que eu tinha. E eu contei. A Pro está triste. A Pro vai precisar da ajuda de vocês, porque hoje a Pro veio muito triste. Porque a Pro perdeu alguém que a Pro amava demais. Essa pessoa, e aí a gente foi conversando sobre isso, e eles foram trazendo as hipóteses deles. Eu não esclareci assim, extremamente sobre o que era um assunto sobre morte, não! Eu simplesmente falei que aquele sentimento era um sentimento que estava dentro de mim, e eles me acolheram, assim como eu acolho o sentimento deles. Então, a gente precisa lidar com os assuntos de uma maneira clara também para a criança. Não é esconder da criança os sentimentos, porque isso também não é algo bom. Ela não pode crescer dessa maneira, né? Achando que a gente sempre é um mundo, é um conto de fadas. E aí, sabe o que é mais interessante que eu vou trazer para vocês? Eu já vi várias vezes pessoas me corrigindo quando eu escrevo infâncias. Porque infâncias a gente trata no plural, diferente de criança. Criança é singular, é única. Infâncias são várias. Existe infância muito triste, existe infância onde as crianças passam fome, existem infâncias onde as crianças ganham de tudo e mais um pouco e realmente não sabem lidar com as suas frustrações. Existem diversos tipos de infâncias. Nós, no mesmo estágio de vida, passamos dentro desses 6 anos da primeira infância, vários tipos de infâncias. Porque uma parte da nossa vida é diferente da outra. Por exemplo, nos meus primeiros anos de vida, minha mãe e meu pai tinham uma condição financeira mais perto aí dos meus 5 anos, era outra condição financeira. Isso já me gera um tipo de infância. Então, quando a gente fala de infância, a gente sempre tem que pensar em vários tipos, porque uma é diferente da outra. E aí, o que eu quero trazer para vocês com isso? Que a gente tem vários tipos de criança, inclusive no mesmo lar. Uma criança que nasceu num ano para uma criança que nasceu 5 anos depois tem um tipo de educação, de vida.
porque as fases que essa família está passando são diferentes, a história dessa família é diferente. Então, um filho, sim, é educado diferente do outro, mesmo que os princípios sejam os mesmos. E às vezes a gente não dá algumas regras e limites para a criança porque a gente já foi enérgico demais com o primeiro. A gente esquece que criança vê o mundo pela primeira vez e a gente não ensina conduta social para a criança, habilidade social. E o que eu quero dizer com isso? Se portar à mesa, ensinar a criança a se portar à mesa. As crianças hoje comem andando pela casa ou na frente da TV, no sofá, porque ninguém mais tem os rituais, né? A rotina de sentar à mesa em família, fazer uma refeição. Ensinar como se portar no mercado, por isso que as crianças choram e fazem tantas birras no mercado, porque a gente quer fugir dos contextos coletivos, porque é mais fácil lidar com as situações camufladamente do que resolvê-las. Então é mais fácil eu deixar a minha criança em casa e sozinha no mercado do que ir ao mercado em família. E aí eu trago novamente a questão da Regina Issago, que estará aqui conosco. E uma das tarefas que ela me deu para vencer a aversão alimentar na minha filha era, por exemplo, comprar verduras e frutas e alimentos com ela. Então a gente fazia a lista, ia juntos comprar, então envolver a criança lá no mercado a fazer as escolhas. Ela não precisa escolher apenas doces. Ela pode escolher outras coisas. Ela pode ajudar a colocar dentro do carrinho, né? Ou ela pode, por exemplo, em vez de estar lá no mercado interagindo com a tela, interagindo com os alimentos, sentindo as texturas, né? Um bebê, por exemplo, você pode ir, né, deixando ele sentir uma textura enquanto você coloca os ingredientes aí, por exemplo, vai comprar pera. Né? Pera é uma fruta muito legal para palpar. Então vai lá, dá na mão do bebê, deixa ele experimentar, depois você coloca, pede para ele te ajudar a colocar dentro da sacola, né? Não vai me botar a pera de volta lá, né? Bota lá na sacolinha e leva para casa. E isso é legal, porque isso é viver junto, isso é uma educação participativa. Não é ser permissivo de deixar então a criança fazer o que quer lá no mercado correndo entre as gôndolas. É ser participativo. Hoje dificilmente a gente vê crianças, por exemplo, levando os seus pertences. Né? Uma criança pequena, ela pode levar a sua mochila, é importante para ela isso, é desenvolvimento. Comer sozinha é desenvolvimento. Alimentar a criança é muito mais fácil, claro que ela vai comer melhor, ela vai comer mais rápido, as coisas vão acabar, né? Com mais tranquilidade. Eu tô cansada, eu vim do trabalho, tô um dia exaustivo, beleza, hoje você dá comida para ela então, mas todos os dias, o ano inteiro? Por 5 anos, por 6 anos, essa criança precisa passar a ter essa independência. Comer sozinha, né? Experimentar os alimentos de forma tranquila, né? Num relacionamento familiar, sentado à mesa, fazer aquele ritual, pedir para ela te ajudar a colocar os pratos. Deixa ela participar da vida, da casa, do lar. Além de promover desenvolvimento, isso vai trazer para ela um sentimento de pertencimento. Eu estou sendo ouvida, eu dou conta. E de que forma que esses comportamentos vão diminuir? De que forma que eu vou conseguir sanar a minha criança de bater em mim, de me jogar no chão? Eu vou trazer para vocês, não é uma receita mágica, é um dado científico. É uma forma científica de resolver isso. Não é fácil, é à medida do tempo, precisa de ajuda terapêutica muitas vezes, de ajuda de um terapeuta comportamental, ou parental, ou psicólogo, ou TO, muitas vezes também pode estar ajudando. Então, assim, precisa muitas vezes de ajuda, porque você já botou aí muitos destes comportamentos dentro da personalidade do seu filho e da sua filha, dependendo da idade que ele já tem. Então,
Tirar um comportamento, eu não fiz projeção hoje porque era para ser uma conversa, apesar de que já tô até me estendendo aqui. Mas o professor Andrei trouxe para mim, eu peguei dele uma foto, eu acho muito legal da maneira como ele lida com um contexto disruptivo aí, quando a gente fala em hábito, ou quando a gente fala em aprendizagem, a gente fala de comportamento. Isso são comportamentos. Um hábito é um comportamento. E um comportamento aprendido, que fica gravado aqui dentro do nosso cérebro, e a gente fala do cérebro plástico da criança, uma vez gravado, a gente não perde mais. Um comportamento aprendido, de fato, a gente não perde. Por exemplo, um fumante jamais vai deixar de ser fumante. Ele pode enfraquecer o hábito do cigarro, de fumar. Ele enfraquece o hábito, mas ele vai ser fumante para o resto da vida. O cérebro dele aprendeu a fumar. Andar de bicicleta, eu aprendi a andar de bicicleta e eu não ando por muitos anos. Eu vou saber toda a mecânica da bicicleta e eu vou continuar sabendo andar de bicicleta, independente eu não a use. O meu cérebro gravou essa aprendizagem. Então, uma vez que eu ensino um comportamento para o meu filho, para minha filha, para o meu aluno, para minha aluna, para minha criança, e ele gravou, você vai precisar primeiro enfraquecer este comportamento. Nós precisamos enfraquecê-lo. Gerar outros comportamentos no lugar. Então, o que eu faço num caso de um comportamento disruptivo, de um comportamento inadequado? Vamos dar um exemplo. Eu pego e a minha criança, ela sempre que eu falo para ela não, eu digo para ela, ó, não quero que você faça isso, ela faz birra. Ela se joga no chão. Então, a minha criança toda vez, vamos supor que a minha filha. A minha filha, ela tá fazendo uma coisa errada, tá subindo, pulando no sofá. E eu disse pra ela que eu não quero que ela pule no sofá, porque ela pode cair, pode se machucar. E aí, toda vez que eu digo pra ela não pule, ela me desafia e pula ainda mais. Aí eu falo pra ela, eu tô lá cozinhando, e eu falo pra ela, filha, não pula no sofá. Não pula, filha. Filha, a mãe falou pra você parar de pular no sofá. Filha, para de pular no sofá. Filha, eu falei pra você parar de pular no sofá. E vou lá e dou uns tapas na bunda dela. O que eu fiz? Eu corrigi o comportamento? Não. Eu enfraqueci o comportamento? Não. O que eu preciso fazer numa ação como essa? Eu preciso sair do fogão, pedir para ela descer, tirá-la do sofá. Não é ficar falando 1000 vezes. Tira ela. Pega ela e tira ela. Olhe para ela na altura dela de uma forma assertiva e diga: eu não quero que você pule no sofá. Pular no sofá te machuca e a gente não vai fazer isso. A partir do momento que você estipulou este combinado com ela e ela sabe disso, toda vez que ela pular no sofá, você vai fazer esse ato. Você vai tirar ela. Toda vez que ela pular, você vai tirar ela. Muitas vezes a gente precisa de reforço positivo. E o que é reforço positivo? Reforço positivo não é chantagem. Não é dizer para ela, se você não pular no sofá hoje, eu vou te dar uma bala agora. Não é chantagear. Reforço positivo tem uma área do nosso cérebro que é uma área chamada de recompensa. Então, quando a gente ativa esse sistema de recompensa, o nosso cérebro emite químicas e fica mais fácil da gente modular estes comportamentos, da criança conseguir racionalizar este comportamento. Não agir ali com um instinto de impulsividade. Então, toda vez que a sua criança não pular no sofá e estiver sentada, você vai usar o reforço positivo e vai dizer: nossa, que legal, você sentou no sofá, parabéns, a mãe tá tão feliz, nossa, hoje você sentou tão bonita no sofá, é isso aí, a gente tem que sentar, né, vamos procurar outras coisas para você pular, porque no sofá a gente senta. Reforçar positivamente, reforço verbal primeiramente. Em alguns casos, por exemplo, eu no atendimento aqui parental, já usei situações de reforços
de uma forma de premiação. De que forma que é isso? Por exemplo, eu vou te dar um exemplo bem fato daqui de casa, da minha casa. A minha filha, toda vez que ela executa alguma coisa dos combinados dela, das tarefas diárias dela, por exemplo, ela tem algumas tarefas para fazer, tirar o lixo, juntar o cocô do pet, ajudar a guardar uma louça, fazer as suas tarefas, toda vez que ela executa, ela ganha um bônus. É a palavra que a gente usa com ela, que foi a terminologia que ela nos trouxe. O que é esse bônus? Não é nada mais do que ela já teria, certo? Então, por exemplo, ela quer assistir a um canal do YouTube. Então, primeiro ela executa um combinado, depois ela ganha 10 minutos de YouTube. Entenderam? Vão sinalizando aí pra mim. Então, por exemplo, eu liberaria a televisão pra minha criança que tá pulando no sofá, certo? A minha criança tá lá pulando no sofá, pulando no sofá, pulando no sofá. E ela ia poder assistir o que ela queria. Mas ela tá pulando no sofá. O que eu devo fazer? Eu devo continuar deixando ela assistir televisão? Não. Se o combinado é sentar para assistir, nós desligamos a TV. A partir do momento que ela tá pulando, ela não tá assistindo. E aí a gente precisa estar um pouco alerta aí em algumas situações de transtorno, né, gente? Existem situações da impulsividade, da hiperatividade de crianças com transtorno. Mas transtorno não é desculpa, muleta para dizer a minha criança pode fazer o que ela quer porque ela tem transtorno. A minha criança é uma criança neurotípica e sim, a gente usa o sistema de recompensa, porque hoje dentro da neurociência, crianças com transtorno de déficit de atenção precisa ativar o sistema de recompensa para que a criança, né, não age de uma maneira tão impulsiva, para que ela faça o ciclo correto aí de desenvolvimento neurocerebral dela, e ela precisa agir não tanto dentro do sistema límbico, né? Passe a agir mais pela razão. Então, a gente usa o sistema de recompensa com ela, ativa esse sistema, esses reforçadores, mas a partir do momento que ela não tá cumprindo, a gente também é enérgico e não é não. Você não cumpriu o combinado, então TV desligada. Você pulou no sofá, a gente combinou que pular no sofá não era permitido para você assistir, porque isso põe a sua vida em perigo, então a gente desliga a televisão, você vai fazer outra coisa. E ela vai se jogar no chão, ela vai se espernear, ela vai chorar e você vai sair e vai deixá-la, certo? Você vai ignorar este comportamento, porque este é um comportamento de acesso de birra devido a esta frustração. Quando este acesso de birra passar e ela se acalmar, claro que isso também vai depender da idade que ela tenha, né? Um bebê, por exemplo, a gente vai agir de uma maneira, isso não significa deixá-lo, porque na verdade uma criança que tá agindo desse comportamento que eu tô falando, ela já vem já há muitos anos assim, isso foi permitido a vida inteira, né? E aí agora, do nada, eu quero corrigir, então eu também tenho que ter calma, porque na cabeça dela isso é permitido. O que eu vou fazer? Eu vou ir aos pouquinhos reeducando este comportamento, substituindo este comportamento para um comportamento adequado. Então, se a minha criança está pulando excessivamente no sofá, por exemplo, e ela é hiperativa, obviamente eu preciso achar uma estratégia para que ela assista TV em movimento. E aí pode ser caminhando, pode ser pulando ali numa bola de pilates, pode ser sentada no meu colo, você pode dar um objeto na mão para ela mexer, ou ensinar, como no meu caso, mexer o pé, né? Então, assim, se ela precisa estar em movimento, você não vai proibir o movimento, mas você vai achar outro movimento que não coloque a vida dela em risco. Por quê? Porque se você mantém a permissividade dela continuar pulando no sofá, não adianta você sair lá do fogão, toda enlouquecida, com a paciência no último, que isto não vai resolver. Você permitiu, agora
é o que ela está compreendendo de comportamento. A gente precisa mudar este comportamento, substituir. E esse exemplo, gente, é com tudo, né? Com tudo. Se a sua criança te bate, por exemplo, cada vez que você diz não, você vai fazer o quê? Você vai segurar a mão dela, você vai abaixar a mão dela, você vai olhar para ela e dizer, você não me bate, e vai sair. Você não vai ficar ali para ela ter o desejo de te bater, porque ela tá aprendendo a se autocontrolar, ela ainda não sabe. Agora, se ela quer bater em outra pessoa, por exemplo, em outra criança, no irmão mais novo, eu já tive casos aí de crianças que iam morder o irmão, aí sim, porque o outro não tem defesa como um adulto tem. O que você deve fazer nesta situação é achar situações, né, para que a criança, por exemplo, externalize essa raiva. Tem crianças que precisam bater, assim como adultos, por exemplo, que vão choquear alguma coisa para aliviar essa raiva. Então você vai procurar. Tem situações de que você aqueles brinquedos de martelar. Você pode. Tem crianças que usam algum objeto de autorregulador, como por exemplo a chupeta, um urso, uma música. Pegar a criança no colo, por exemplo, quando o bebê, e levar para um outro lugar, mudar o foco dessa criança. Mas, gente, quando a criança entra nesse sistema de defesa, que ela não consegue reagir com a razão, de racionalizar, e ela tá fazendo esse acesso, não adianta ficar repreendendo ela com 1000 palavras. Se você fizer isso, você vai aquilo, ela não vai te ouvir. Deixa ela se acalmar primeiro. Quando a criança se acalmar, estar centrada novamente, racionalizar, aí sim você vai conversar com ela sobre esse comportamento, que este comportamento não foi adequado. Muitas vezes, colocar a criança a chorar lá realmente num espaço, eu peço para vocês que se vocês usem o termo cantinho do pensamento, não usem mais, por favor. Este não é um termo adequado para gente que está lidando com crianças, seres humanos, cidadãos, e a gente quer crianças pensantes. Pensar é uma coisa boa, gente, não é uma questão punitiva. E aí a criança não faz a interpretação de pensar, não, eu vou sentar aqui e vou pensar numa coisa ruim que eu fiz de ruim. Ela não faz, ela não tem esse acesso, né? Então, se você usa esse termo, por favor, não use mais. Apenas fale para ela, acalma o teu coração e senta aqui. Senta e acalma o teu coração. Senta e acalma o teu coração. Às vezes, o tom de voz um pouquinho mais firme, um olhar um pouco mais também. Lembra da fisionomia? Sente, acalme o seu coração. Agora eu estou brava com você, estou furioso, o que você fez não é legal e eu não quero conversar contigo. Quando você se acalmar, a gente conversa. Se acalma, a gente conversa. Se acalma e a gente conversa. E se a criança continuar chorando, você não vai conversar com ela, obviamente. Você vai deixar ela se acalmar, daí sim você vai conversar com ela. Porque não faz sentido você tá falando com ela e ela chorando, e chorando, e chorando, e chorando, ela não tá te ouvindo. Certo? E aí, gente? Qual é a chave do sucesso? Existe alguma? Será que tem alguma chave do sucesso para isso tudo que eu falei? Será que dá para corrigir comportamento inadequado? Será que se a minha criança morde, me chuta, me bate, escandaliza no mercado, morde o irmão, vira tudo dentro da minha casa, espalha tudo, tem alguma chave aí que resolve? Será que eu faço assim, ligo o botão e ela vai parar? Não, não é essa a chave a solução. Bom seria se a gente tivesse um botãozinho, né? A criança tá bem elétrica, desliga e aí ele dorme, né? Desligou, dorme. Não é essa a chave do sucesso. A chave do sucesso para você conseguir contornar um comportamento disruptivo, para você conseguir substituir estes comportamentos inadequados, é ser conciso, esclarecedor, né? Seja claro com a sua criança, estabeleça acordo com ela.
acordos claros, acordos que ela possa atingir, não faça nada mirabolante. Então, assim, ó, criança te bateu e aí você diz pra ela, hoje você tá uma semana sem televisão, e aí amanhã você já dá a TV. Então pense a consequência. Aqui em casa a gente sempre usa o termo com a nossa filha, que toda atitude tem uma consequência, seja ela boa ou ruim. Então se ela faz algo ruim, a consequência para ela obviamente vai ser ruim, e se ela faz algo boa, a consequência é boa. Por isso que ela usou o termo bônus nos reforçadores positivos. Aumente a autoestima do seu filho, da sua filha, da sua criança. Trabalhe com a autoestima, por isso reforçadores positivos. Aumente a autoestima, mostre para sua criança que ela é potente, que ela dá conta, porque ela dá, né? Tenha paciência. Então, quando você chegar lá no seu momento mais desafiador, e agora eu vou para as outras duas perguntas que eu falei para vocês, que eram 3, eu falei uma, né? Qual é o seu momento mais desafiador? Tenha paciência, respire primeiro e tome uma atitude depois. Primeiro se autocontrole, gerencie o seu emocional para depois poder gerenciar o emocional do seu filho, da sua filha e da sua criança. Não adianta você também agir pelo sistema límbico, né? Por impulso, você precisa primeiro controlar as suas emoções para daí você conseguir agir dentro da emoção do seu filho, da sua filha. Aí, depois que você pensou qual é o seu momento mais desafiador aí, o que tá te pegando aí, se você quiser deixar nos comentários, mandar perguntas para mim depois da live. Pense agora como você lida com esses momentos desafiadores. O que você faz quando a sua criança te desafia extremamente? Quando fica no limite? Quando a sua paciência estoura? O que você faz? Quais são as suas atitudes frente a esse momento? E depois disso, de que forma que você lida com esse momento? Então essas são as 3 reflexões aí que eu quero deixar para você. Qual é o seu momento mais desafiador? De que forma que você lida com este momento? E quais são as suas ações? Né? De que maneira que você age? E aí, então, a chave do sucesso seria essa. Reflita, pense, não haja com o sistema límbico, né? A sua criança está em desenvolvimento, ela vai agir porque ela precisa de você na autorregulação, ela precisa do suporte adulto. Ache estratégias para autorregulação. Se ela precisa de momentos de alívio, de choro para se tranquilizar, como por exemplo a minha filha, eu sei que ela precisa primeiro chorar tudo que ela tem para daí a gente conseguir conversar. Organize um ambiente para ela, que seja o quarto ou que seja o sofá, coloque ela lá e diga primeiro você se acalma, depois a gente conversa. Não adianta os dois, criança e adulto, estarem, né, desregulados emocionalmente, isso não dá certo. Você precisa primeiro também estar tranquilo. E aí, depois de tudo isso que eu te falei essa noite, que você refletiu aí comigo, a gente vai tentando achar a solução para resolver a substituição deste comportamento. Mas o mais importante, que você tenha consciência que se a sua criança tem um comportamento inadequado, né, um comportamento disruptivo, este comportamento é responsabilidade sua. E quando eu digo sua, são dos adultos, tutores e educadores dela. A criança vê o mundo pela primeira vez, descobre o mundo a primeira vez. Então, ela nasce e descobre as coisas, ela vê tudo pela primeira vez. Obviamente, uma criança é curiosa, mexe nas coisas, é inquieta, faz perguntas, não quer ficar o tempo inteiro parada como adulto, porque ela também está aprendendo a desenvolver, né, este autocontrole, o controle inibitório, né, controlar o seu corpo, saber que ela vai no banco e ela tem uma fila de 1 hora
e ela tem que ficar quietinha. Se nós adultos temos dificuldade para isso, uma criança obviamente vai ter. E aí você adulto precisa gerenciar. Leve brinquedo, leve um livro, ande com ela pelo espaço, né? Agora, se você é permissivo o tempo inteiro e deixa a sua criança fazer o que ela quiser e a hora que ela extrapola o seu limite, o culpado desta atitude é você. Porque ela entende na cabecinha dela que ela pode. Um exemplo prático antes da gente encerrar. Eu tenho uma filha e ela pode tudo aqui em casa. E aí eu fico grávida e eu tenho um bebê. E aí o bebê vai lá e toma o brinquedo da mão dela. E eu digo, dá pra ela é bebê, deixa ela que ela é bebê. Dá pra ela é bebê, ela não sabe ainda, ela é bebezinha. E toda vez a bebê vai lá e toma da mão o brinquedo. E ela vai fazendo isso e vai fazendo isso. De repente, eu me dou conta que a minha bebê já tem 3, 4 anos. E nossa, ela ainda tá tomando os brinquedos da mão da irmã. Fica perturbando a irmã, não deixa a irmã brincar, tá toda hora incomodando a irmã. O que eu quero dizer com isso? Quem foi que ensinou o comportamento para bebê? Fui eu. Certo? Porque eu ensinei para ela que as coisas sempre são dela, que a irmã mais velha que vai ceder as coisas para ela. Eu não ensinei ela a, né, aprender a esperar. E lembra que eu falei para vocês que a neurociência explica que o não é extremamente importante? Por quê, gente? Porque através do não é que a gente desenvolve o autocontrole. Quando a criança recebe um não, ou a gente pede para ela esperar um pouquinho, né? E aí você vai trabalhando com tempos de espera, com essa organização de espera, o que acontece? O nosso cérebro aqui, ele vai desenvolvendo esse autocontrole. Ele vai aprendendo a se controlar. Quando a criança é imediatista, sempre recebe tudo no exato momento, o que acontece? Esse autocontrole vai se fragilizando. Obviamente que crianças com transtorno do neurodesenvolvimento vão levar mais tempo para desenvolver este autocontrole. E aí tem situações que muito tempo de espera geram grandes frustrações. Mas o que você pode fazer? Se a sua criança se chama, mãe, não sai correndo na primeira chamada. Calma, já vou, só um pouquinho. Mãe, eu quero beber água. Espera um pouquinho agora, já vou te dar. E vai trabalhando o tempo de espera. Vai ensinando ela a esperar, a ter tempo para as coisas. E aí a gente vai trazendo as grandes, né, tempos de espera aí que vão ocorrendo. Beleza? Então, da minha parte, hoje acho que era isso. A gente já vai quase que caminhando aqui para encerrar a live. Deixa aí nos comentários para mim o que vocês acharam dessa live, dessa nossa conversa. Ela vai ficar gravada, daí você pode mandar para quem você quiser também. Você pode, inclusive, assistir de novo. Fique ligada aqui no Insta, que eu vou trazer para vocês mais informações sobre o nosso YouTube, que é o nosso canal que a gente está fazendo, e também sobre as outras lives, inclusive com a doutora Regina Issago, né, que será aí no próximo mês. A gente está acertando os detalhes, um assunto muito importante. Deixe seu comentário, vai me contando aí o que você achou da nossa live de hoje. E antes que você saia da live, eu tenho uma surpresinha para você. Como é a nossa primeira live, a gente está inaugurando aqui, né, esse nosso bate-papo, eu vou sortear este livro aqui, que é maravilhoso. Ele se chama Ecoarte com Crianças, de Ana Marie Hall. Ele é muito bom. E aí eu vou fazer um sorteiozinho via Instagram para vocês. Então eu vou já deixar aqui em primeira mão. Vocês vão colocar no comentário 3 perfis, né? Seguir o @profgabi Rossi, né? Colocar, enviar lá pros stories também de vocês e vão marcar 3 amigos aí pro sorteio, que será no dia, deixa eu ver aqui,
no dia 20 de novembro, galera. Vou depois botar um post pra vocês. No dia 20 de novembro eu vou fazer o sorteio deste livro aqui no Instagram. E aí a pessoa de rede nacional aqui que for sorteada vai estar ganhando esse livro de primeira mão, que é maravilhoso, traz muitas sugestões. Então, tanto o professor, quanto o pai, quanto mãe, é ótimo, ótimo até para presentear alguém. Então, depois vocês vão se inscrevendo aí e vão seguindo e fazendo lá os pedidos para concorrer ao livro, beleza? Era isso, ótima noite para você que ficou até aqui me assistindo hoje na nossa primeira live. Logo mais a gente tem outras. Espero que você tenha gostado, que eu tenha te auxiliado, que tenha refrescado um pouco as suas ideias. É um assunto muito complexo, não vai mudar do dia para noite, é um trabalho que precisa fazer. Se você precisar de ajuda, parental, entre em contato comigo. A gente pode estar marcando aí um assessoramento. Você, professora, também que tem algum quadro lá um pouco mais difícil, que precise de assessoramento e precisar, Eu trabalho com assessoramento parental e educativo, então eu tô aqui disponível para ajudar. Se você tem alguma pergunta e queira mandar aí também no chat, vai mandando e eu vou respondendo à medida aí que eu consigo, organizando aí os dias. Mas pense sempre, importante, que na chave do sucesso seja conciso, esclareça acordos, haja com base na motivação e demonstre paciência. É isso que eu tenho para deixar para vocês da noite de hoje. Belezinha? Um beijo grande no coração de todos e até logo!